Saudações, equipe. Espero que todos estejam bem. Bom, a aula de hoje, planejamento e orçamento em BIM, né, o 4D e 5D em BIM, a gente vai abordar o conteúdo, etapas de projeto com foco no estudo preliminar e a composição e estudo de custos de projeto para fins de elaboração de proposta técnica para desenvolvimento de projeto, tá? Então, basicamente, a gente vai entender quais são as etapas de um projeto de arquitetura e engenharia, vai entender o que é esse estudo preliminar e vai entender quais são as metodologias existentes de estimativa e composição de custo de projeto, seja pelo uso da tabela do CAL e AB, seja pela composição de custo de projeto. Bom, estudo preliminar. Nós temos atualmente estabelecido pelo CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, esse fluxo, esse workflow, fluxo de trabalho ou de ciclo de vida de projetos de arquitetura, tá? Que se inicia pelo estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, executivo e pela coordenação e compatibilização de projetos. Bom, o estudo preliminar, essa primeira etapa, é uma fase inicial de projeto. A partir dessa etapa, o arquiteto ele desenvolve propostas de solução ou soluções para fim de atender aos requisitos do cliente. Esse termo a gente já viu lá no modelo Canvas de projeto. E o foco dela é organizar as ideias principais, organizar ali as propostas convergentes com os requisitos do cliente, com o Canvas que a gente preenche do cliente, e aí resultando em plantas, em croquis, em ideias iniciais para soluções para atender aos requisitos ou para resolver os problemas colocados pelos clientes ou pelo cliente. Tá? Esse é um exemplo, por exemplo, de um estudo preliminar. Aqui, na realidade, a gente até chega num detalhamento um pouco maior de projeto, mas eu quis trazer essa planta dessa guarita, porque nesse caso aqui a gente vai usar essa planta para poder desenvolver a nossa atividade, o nosso trabalho inicial. Então a gente tem duas metodologias básicas de composição e estimativa de custo de projeto. Vou falar da primeira delas, a tabela do IAB, ES ou do CAL, e a gente tem uma segunda que é mais detalhada, mais específica, que aborda a estimativa de composição muito mais precisa, muito mais real e muito mais adequada e coerente com a sustentabilidade financeira do seu escritório. Bom, basicamente para se desenvolver ou para se compor um custo de projeto, a gente tem que considerar o seguinte ponto, os seguintes pontos. Cada cliente tem sua própria necessidade, cada escritório tem os seus próprios princípios profissionais e, consequentemente, tem os seus próprios custos, e cada projeto é diferente dos demais em detalhamento, custo e execução. Isso a gente deixou bem claro, que todo projeto, enquanto gestão de projeto, ele é exclusivo. Ele gera resultado exclusivo. Então aqui não é diferente. E claro, o quarto ponto é que necessita-se o gerenciamento de dados numéricos. Lembra também dos pontos lá da gestão de projetos? A gente tem que ser preciso, a gente tem que ser exato e tem que trabalhar com indicadores, tem que trabalhar com valores reais. Tá? E geralmente quais são os processos dentro de um fluxograma de atividades que acontecem para fins de levantamento de valores de projeto? Bom, numa primeira fase, num primeiro briefing ou conversa com o cliente, o objetivo nosso é detectar os requisitos deles, as reais necessidades. Então, o item 1, a gente tem ali que o processo inicia-se com o cliente fazendo contato com o profissional. O cliente liga, o cliente entra em contato para fins de solicitação de preço de serviço. O próximo passo é o profissional agendar uma reunião com o cliente para entender as reais necessidades dele, para entender de fato o que ele quer, o que ele precisa. Lembra que para a gente atender, a gente tem que entender. Tudo bem? O terceiro ponto é, nessa reunião, o cliente explicar muito bem os serviços que ele precisa, ou então ele deixar bem claro as necessidades dele.
né? Muitas vezes o cliente não está enturmado, ele não tem noção do universo profissional do arquiteto, urbanista e do engenheiro civil. Então a gente também tem que desenvolver um papel ali de explanação para explicar o que é que a gente pode fornecer, ou então o que é que ele vai precisar para cada tipo de produto. Se ele precisar apenas de um projeto legal, a gente não vai precisar vender um projeto executivo se o objetivo só for legalização. Ou então, se ele precisar de fato de uma obra, a gente vai ter que explicar para ele que de fato ele vai precisar de um projeto executivo, né, compatibilizado. O item 4, né, na reunião a partir das explicações do cliente, o profissional vai imaginar esse produto, que foi o que eu acabei de falar. E numa segunda fase, após conversar com o cliente, nós, arquitetos ou engenheiros, vamos para o escritório para poder construir essa proposta técnica, de acordo com as necessidades levantadas na reunião. Então, no escritório, o profissional formata um produto, claro, sempre de qualidade. Isso aí está lá na gestão de projetos, nossa aula de gestão de projetos, definindo o que vai ser o serviço. Ele não desenha o projeto, ele faz uma pré-análise, né, de um pré-programa de necessidades, até para ele ter uma noção de metragem quadrada e dos produtos, para assim ele conseguir, no item 6, formatar, quantificar folhas, desenhos, tempo, etc., para fins de entendimento de quantas horas ele vai precisar, tá? Para elaborar cada um desses produtos e especificar cada um dessas saídas, né, desses outputs. No próximo item, com base nessa formatação, ele orça os custos diretos e indiretos e então inclui o preço final do serviço. É assim que ele chega no resultado. Tá? Bom, a primeira maneira de chegar nesse resultado é via tabela de IAB-CAL. Essa tabela, né, define um preço com base aí num cálculo pré-definido, e aí de acordo com algumas informações básicas como serviço prestado, metro quadrado, CUB do mês, custo unitário básico do mês, ele resulta lá no valor aproximado de honorário de arquitetura. Tem os prós, que é a rapidez, a agilidade, e os contras é a imprecisão da realidade do mercado e imprecisão com a realidade do escritório. Mas é uma boa referência, tá, de valores. Então, ó, esse é um print da tela, da tabela de IAB. Daqui a pouco a gente vai preencher bem rapidamente uma delas. Aqui, logo em cima, a gente define o tipo de projeto, tá, que vai ser desenvolvido. Depois a gente insere logo abaixo o CUB do mês, o custo unitário básico, que pode ter um padrão normal ou elevado. Então, ele pode variar, por exemplo, no mês atual, de R$ 1.600 a R$ 2.000, tá bom? Janeiro de 2020. Isso a gente vê lá no Sinduscon, São Paulo. O próximo passo é definir quais etapas o cliente quer. Então, como aqui a gente está falando de estudo preliminar, por enquanto, ó, a gente está falando de assinalar levantamento de dados e estudo preliminar, que vai resultar ali em 25% do valor total de um projeto, caso fosse considerado a execução ou a realização até de um projeto executivo. Logo aqui embaixo a gente vai colocar a área total do elemento que a gente vai projetar, no nosso caso a guarita, e assim que a gente clica no calcular, esse valor ele sai, né, logo aqui embaixo, em reais, e aí a gente consegue meio que precificar com base nessa tabela esse projeto desenvolvido aí dessa guarita.